Israel's newest submarine has arrived in Haifa, all the way from Germany. Israeli forces are massing in the south right now. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. Israel e Irã têm mantido uma tensão velada por décadas, com ambos buscando diminuir o poder e a segurança um do outro na região do Oriente Médio. Recentemente, essa tensão ganhou novos contornos, com Gaza se transformando em um campo de batalha, resultado das provocações mútuas. Em resposta, Israel tem demonstrado uma resposta contundente contra grupos armados que se confundem com a população civil, que, em sua maioria, encontra-se vulnerável e sem muitas opções de defesa. Contudo, relatos recentes apontam para a presença de um submarino avançado, equipado com armamentos de longo alcance. Com isso, surge uma nova ferramenta bélica no repertório israelense, que pode indicar intenções de um conflito além de Gaza. Então, qual é essa arma? É disso que vamos falar nesse vídeo. Então junte-se a nós enquanto examinamos o novo submarino nuclear de Israel e como isso pode indicar uma escalada nesse conflito. Mas antes de continuarmos, quero te mostrar uma coisa. A Black November na Cloud Importados começou, e eles acabaram de lançar um combo especial para você. Na compra do relógio Smartwatch Ultra, você leva um fone AlphaPod de graça, e você pode escolher entre dois modelos, o Pro e o M90. Garanta hoje mesmo seu smartwatch com mais de 50 funcionalidades, e escolha seu AlphaPod totalmente de graça. Não perca essa oportunidade única. Use nosso cupom Realidade10 e escolha seu combo com um super desconto. E não se esqueça, é por tempo limitado, os links estão na descrição. Irã e Israel não mantêm relações diplomáticas e são considerados inimigos. O Irã não reconhece a legitimidade de Israel como um Estado e apoia grupos que se opõem a ele, como Hezbollah, Hamas e Jihad Islâmico. Israel vê o Irã como uma ameaça à sua segurança e existência, principalmente devido ao seu programa nuclear e ao seu envolvimento na Síria e em outros conflitos regionais. As relações entre os dois países tiveram 4 fases principais. Um período ambivalente de 1947 a 1953. Um período amigável durante a era da dinastia Pahlavi, de 1953 a 1979. Um período de deterioração após a Revolução Iraniana, de 1979 a 1990. E um período de hostilidade aberta desde o fim da Guerra do Golfo em 1991. A fase atual do conflito intensificou-se nos últimos anos com a expansão da influência do Irã no Oriente Médio, enquanto Israel tenta impedir seus avanços. Os dois países envolveram-se em um conflito indireto na Síria, onde o Irã apoia o governo de Bashar al-Assad e Israel apoia alguns grupos de oposição. Ambos já atacaram infraestruturas um do outro, como instalações nucleares, navios petroleiros e bases militares. E agora, há relatos de que o Irã está financiando Hamas em seus ataques contra Israel. Por isso, Israel possui um submarino capaz de transportar mísseis de cruzeiro com cargas convencionais ou nucleares e pode operar de forma furtiva por longos períodos sem reabastecimento. E isso é preocupante. Esse novo submarino, que está sendo construído na Alemanha, chamou bastante atenção da comunidade naval e do público em geral. A razão para esse interesse é o tamanho excepcionalmente grande do submarino, que se espera ter capacidades notáveis. Segundo especialistas, esse submarino, chamado INS Dracon, poderá armazenar e lançar mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares. Isso o tornaria um reforço significativo no misterioso arsenal nuclear de Israel, que o país jamais admitiu ou desmentiu oficialmente. O submarino Dracon foi recentemente visto durante sua cerimônia de lançamento em Kiel, Alemanha. É o 7º submarino que a Alemanha construiu para Israel sob um acordo de longo prazo. No entanto, ao contrário dos 6 submarinos anteriores, que pertenciam à classe Dolphin II, este novo navio é uma versão modificada com um casco mais longo e uma vela maior. Estima-se que o comprimento do casco seja de cerca de 73 metros. Em comparação com os 68 metros da classe Dolphin II. A vela é também consideravelmente maior, com uma altura de cerca de 12 metros e uma largura de aproximadamente 8 metros. O grande casco e velas não são apenas para fins estéticos. Eles foram projetados para acomodar um avançado sistema de propulsão independente de ar,
que permite ao submarino operar debaixo d'água por períodos mais longos sem energia ou usar energia nuclear. O sistema AIP usa células de combustível para gerar eletricidade a partir de hidrogênio e oxigênio, que são armazenados em tanques dentro do submarino. Isso dá ao submarino uma vantagem de furtividade em relação aos submarinos convencionais diesel-elétricos, que precisam emergir periodicamente para recarregar suas baterias usando motores a diesel barulhentos. Mas o recurso mais intrigante do submarino Draken é a sua potencial capacidade de transportar e lançar mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares a partir de sua vela. É o que especialistas como Ray Sutton, um especialista em submarinos, e Matthew Smoot, um analista naval, acreditam com base em sua análise das fotos e informações disponíveis. Eles sugerem que a grande vela pode abrigar tubos de lançamento vertical para mísseis de cruzeiro, semelhantes aos encontrados em alguns submarinos russos. Esses tubos ficariam atrás da torre de comando, que é uma estrutura elevada no topo da vela que contém os periscópios e outros sensores. Em 2016, a Coreia do Norte ganhou destaque ao revelar seu submarino de mísseis balísticos da classe Simpo. O que diferenciou a classe Simpo é seu sistema de armazenamento de mísseis, que lembra os antigos submarinos da classe Golf da Marinha Soviética. Na classe Golf, um míssil era armazenado na vela, o que era uma característica distintiva. Esses submarinos podiam acomodar até 3 mísseis R-27 com ogivas nucleares na vela. Este design foi influenciado tanto pelo tamanho do submarino quanto pelas limitações tecnológicas da época, resultando em uma configuração bastante incomum. Agora, ao voltarmos nossa atenção para o submarino da classe Draken, é provável que ele tenha um arranjo semelhante. Anteriormente, os submarinos israelenses não apresentavam essa vela maior. Eles lançavam mísseis de cruzeiro de seus tubos de torpedo. Isso levanta uma questão interessante. Por que os mísseis de cruzeiro mais novos são maiores em tamanho? A resposta para esta pergunta pode ser rastreada até o Irã. A variante Block 4 do míssil Tomahawk, o tipo mais comumente implantado, tem um alcance de cerca de 1.450 quilômetros. O Irã, que tem uma longa rivalidade geopolítica com Israel, tem buscado ativamente capacidades nucleares por mais de 2 décadas. Diante disso, é crucial ter a capacidade de lançar mísseis de cruzeiro com um alcance de até 2.740 quilômetros. Esse extenso alcance garante que, quando lançado de uma extensão fora da costa de Israel no mar Mediterrâneo, o míssil possa atingir todos os cantos de Irã, assim dissuadindo potenciais ameaças e garantindo a segurança nacional de Israel. Os mísseis de cruzeiro que poderiam ser lançados desses tubos provavelmente seriam nucleares. De acordo com Sutton e Smoot, esses mísseis seriam parte do suposto arsenal nuclear de Israel, que se estima consistir em cerca de 80 a 90 ogivas. Israel nunca admitiu nem negou ter armas nucleares, mas é amplamente acreditado que as possui como um dissuasor contra seus inimigos na região. Israel também é conhecido por ter desenvolvido vários sistemas de entrega para suas armas nucleares, incluindo aeronaves, mísseis balísticos e submarinos. Os mísseis de cruzeiro que poderiam ser lançados do submarino Draken seriam diferentes dos mísseis balísticos que são tipicamente associados a armas nucleares. Mísseis balísticos seguem uma trajetória parabólica e alcançam altitudes muito altas antes de descerem em direção ao alvo. Mísseis de cruzeiro, por outro lado, voam em baixas altitudes e seguem um trajeto mais complexo que pode evitar a detecção por radar e interceptores. Mísseis de cruzeiro são também mais precisos e flexíveis do que mísseis balísticos, pois podem ser programados para mudar de curso e alvo durante o voo. A técnica de lançamento para esses mísseis de cruzeiro também seria diferente do método convencional usado pela maioria dos submarinos. Em vez de ejetar os mísseis de uma posição submersa usando pressão da água ou gás, o submarino Draken lançaria os mísseis de sua vela usando um motor propulsor de foguete. Esse motor impulsionaria o míssil para cima até atingir uma distância segura do submarino. Em seguida, o motor propulsor de foguete se desprenderia e cairia no mar, enquanto o míssil de cruzeiro ativaria seus motores a bordo e continuaria voando em direção ao alvo a velocidades subsônicas.
Ao longo do caminho, barbatanas manobráveis seriam implantadas no corpo do míssil para ajudar a navegar e evitar obstáculos. Embora Israel talvez não esteja inclinado a lançar um ataque preventivo contra o Irã, é imperativo para Israel ter a capacidade de responder efetivamente e garantir que instalações nucleares iranianas e potenciais armas nucleares estejam dentro do alcance de ataque de seus próprios ativos militares. Esta necessidade levou ao desenvolvimento e implantação de várias estratégias e tecnologias militares. Um componente crítico é o desenvolvimento de mísseis de cruzeiro com capacidade de alcance estendido. Esses mísseis devem ser capazes de transportar mais combustível do que os mísseis de cruzeiro convencionais, como o Tomahawk, para cobrir as distâncias substanciais necessárias para atingir efetivamente os alvos iranianos. Como resultado dessa necessidade de maior capacidade de combustível, esses mísseis são frequentemente maiores, tornando impraticável lançá-los dos tubos de torpedo comumente usados para a implantação de mísseis de cruzeiro em submarinos. A estratégia de defesa de Israel consiste em múltiplas camadas e componentes, refletindo a diversidade e sofisticação de suas forças militares. Além da busca por mísseis de cruzeiro avançados, o poder de dissuasão nuclear de Israel está distribuído por várias ramificações de suas forças armadas. Isso pode incluir bombas nucleares de gravidade para seus caças F-16 e ogivas nucleares integradas em mísseis de cruzeiro transportadas por seus submarinos da classe Dolphin. A implantação de capacidades nucleares em diferentes plataformas garante uma resposta robusta e flexível em caso de uma ameaça à segurança. Reforçando ainda mais as capacidades militares de Israel estão seus mísseis balísticos Jericó 2 e Jericó 3. Enquanto o Jericó 3 possui o alcance necessário para atingir o território iraniano, é vital reconhecer que esses mísseis, juntamente com instalações fixas de mísseis, enfrentam a vulnerabilidade de serem alvo e destruídos em um cenário de primeiro ataque. Está claro que o novo submarino de Israel foi projetado com um foco específico no Irã. Os líderes iranianos frequentemente expressaram intenções de prejudicar Israel, e o potencial desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã é uma questão preocupante. Nesse cenário, a capacidade de Israel de responder, corporificada no submarino INS Draken, poderia servir como um fator estabilizador, dissuadindo o início de um conflito nuclear. Agora queremos saber, o que você acha disso? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.